faltam alguns links, ou seja, algumas ligações burocráticas que possam realmente mostrar Lula e o narcotráfico latino-americano é uma só coisa. O Foro de São Paulo, o narcotráfico latino-americano é uma só coisa. Faltam links burocráticos, inclusive internos no Brasil, que comprovem que o Lula e o terrorismo estão de mãos dadas. Falar um pouquinho então do Lula, acho que dá tempo tranquilo da gente falar do Lula que deu um pulinho, saiu de Belém, deu um pulinho na cidade de Santa Marta, na Colômbia, para participar daquela cúpula da Comunidade de Estados Latino-Americanos e do Caribe com a União Europeia. O objetivo principal do Lula nesse encontro era prestar solidariedade ao ditador da Venezuela, o Nicolás Maduro. E ele criticou, claro, os Estados Unidos. O Lula, sem citar nominalmente, sem citar diretamente o presidente Donald Trump, disse o seguinte: o Lula, tem até essa fala aí, mas eu vou poupar a turma de ouvir a voz do Lula, eu mesmo vou ler. Ele disse o seguinte: a ameaça do uso da força militar voltou a fazer parte do cotidiano da América Latina e do Caribe. Velhas manobras retóricas são recicladas para justificar intervenções ilegais. Somos uma região de paz e queremos permanecer em paz. Democracias não combatem o crime, violando o direito internacional. E não à toa, né, durante a semana passada, o Nicolás Maduro agradeceu ao Lula pelos esforços do petista pela paz. No crazy war, no crazy war. O Lula é o próximo alvo, né? Isso para mim... Peace forever. Peace forever. Peace forever. No Peace crazy forever. war, no crazy war. Então, o Lula é o próximo alvo, né? O Maduro, para mim, já é evidente. A Rússia está em maus lençóis. O Roskomnadzor, acho que é assim que se pronuncia, o Roskomnadzor é uma união na Rússia, é como se fosse Anatel, TSE, Ministério da Censura, tudo junto. É o comitê responsável, né? A agência estatal responsável pela censura. E ela está indo longe demais. Então a Rússia pode perder o acesso à internet globalmente. Isso já está sendo discutido. A internet ela é dos Estados Unidos. Eu já expliquei isso algumas vezes. O pessoal que já é mais antigo da timeline sabe. Todo endereço de internet, quando ele vai assim, .com, .es na Espanha, .ar na Argentina, .com.br no Brasil, não importa se é site do governo, não importa se é agência estatal de inteligência, por exemplo, CIA.com, ou o serviço de internet, o site do FBI, todo endereço de internet, ele não termina com o que você está vendo. Então, se é .com, tem um ponto depois. Se é .com.br, tem um pontinho depois. Esse pontinho depois, ele significa que aquele endereço de internet é sustentado, em última instância, por um conglomerado de empresas e Estado aqui nos Estados Unidos. Então, a internet ela é americana. Ela não é tão livre quanto as pessoas pensam. O Lula é o próximo alvo porque ele já se mostrou, com o apoio a Alexandre de Moraes, alguém que quer tentar controlar a internet internamente no Brasil. Alguém que tentar não, né? Alguém que quer controlar de modo absoluto a internet no Brasil. Por quê? O Bolsonaro é o ponto de virada do meio de comunicação político no Brasil. Donald Trump em 2016, Bolsonaro em 2018, e o que a gente viu? A substituição da TV, do rádio, do jornal impresso para a internet. Isso já havia acontecido por meio de debates culturais, debates inclusive políticos, e o resultado eleitoral pela primeira vez aconteceu com o Bolsonaro. Por que eu estou dando toda essa volta para explicar essa loucura que o Lula está fazendo? O Lula já deixou claro que ele quer ser alvo do Trump, ele já botou isso na testa dele. Ele não freia, ele não para, ele quer continuar colocando um alvo na testa dele. Eu pergunto a você em casa, você acha mesmo que ao pegar o Maduro, ele não estará com um bilhete do Lula no bolso dele? Isso é uma figura de linguagem, óbvio. O que eu quero dizer é, ao pegar o Maduro, o Trump vai ver as conexões que a máquina burocrática precisa para que algo seja feito contra o Brasil. O Lula sabe disso. Então vou repetir.
Embora a administração americana sabe que o Lula é o criador do Foro de São Paulo, que o Lula, ao criar o Foro de São Paulo, tinha as Farc como membro que participou da criação do Foro de São Paulo, e o narcotráfico, etc., a autoridade americana sabe de tudo isso. Faltam alguns links, ou seja, algumas ligações burocráticas que possam realmente mostrar Lula e o narcotráfico latino-americano é uma só coisa. O Foro de São Paulo e o narcotráfico latino-americano é uma só coisa. Faltam links burocráticos, inclusive internos no Brasil, que comprovem que o Lula e o terrorismo estão de mãos dadas. À medida em que isso está se aproximando, ou seja, esse link burocrático, faz com que o Lula e o establishment brasileiro acelerem todo o processo ditatorial no Brasil para poder depois usar isso como desculpa, dizendo, olha, nós estávamos socorrendo o povo pobrezinho do Brasil, por isso que o Trump está fazendo essa maldade com a Venezuela e conosco. Então o Lula é o típico criminoso que precisa acelerar com a retirada do dinheiro do banco, levar esse dinheiro para algum lugar e justificar que a polícia está correndo atrás dele porque ele está levando um pirulito para alguma criança. Então ele vai pegar o dinheiro do banco, vai botar o dinheiro em casa, vai pegar esse dinheiro, comprar pirulito e distribuir para as criancinhas, para quando a polícia chegar, para dizer, ó, você roubou esse dinheiro. O Lula vai querer usar a imagem de alguém que estava dando pirulito, sorvete, comidinha para crianças pobres e carentes. Ele sabe disso. Então ele precisa criar um subterfúgio e por isso ele está acelerando toda a maldade que ele pode fazer contra Bolsonaro e as outras vítimas do Alexandre de Moraes, que estão ou no exílio ou internamente no Brasil. As pessoas que estão no exílio estão dando um trabalho muito grande para Lula e para Alexandre de Moraes. Você imagina se o Bolsonaro já estaria preso se Eduardo não estivesse aqui. Porque como é que você poderia mostrar o que está acontecendo no Brasil se até alguns políticos que se dizem apoiadores do Bolsonaro não querem falar do Bolsonaro preso político? Como é que você explica isso internacionalmente? Se o Eduardo não estivesse aqui, isso não poderia ser feito. O Lula, ele sabe muito bem que agora ele precisa criar um tipo de antagonismo com o Trump, colocando o Trump como um malvadão, capitalista, cruel, que está querendo usar a grande potência militar e econômica dos Estados Unidos para poder abafar o pseudo-sucesso dos pobrezinhos, coitadinhos que estão na América Latina. O Lula vai acelerar. Então, para quem acha que, não, Alan, esse negócio, vamos falar de Tarcísio é um bom nome, e que não sei o quê, vocês não têm ideia. O Lula vai acelerar o processo revolucionário no Brasil. Ele não pode pisar no freio, ele não pode diminuir marcha, ele só pode acelerar. Acelerar, acelerar e acelerar. Por isso que Cláudio Castro, com o trabalho que ele fez no Rio de Janeiro, junto com o Flávio Bolsonaro e o governo americano, que ninguém duvida, eu não tenho provas disso, mas eu não duvido que o governo americano ajudou estrategicamente as autoridades policiais do Rio de Janeiro a enfrentarem esses narcotraficantes. Todos eles sabem, né, que esse fator Cláudio Castro, né, cumprindo aquilo que o Flávio Bolsonaro já queria há muito tempo, Jair Messias Bolsonaro queria há muito tempo no Rio de Janeiro, esse fator Cláudio Castro, somado ao time do fator Tarcísio contra o PCC em São Paulo, é um problema para ele. Porque se você tirar o que foi feito em São Paulo contra o PCC e o que foi feito no Rio de Janeiro contra o Comando Vermelho, o que o antipetismo tem feito de efetivo? Diz para mim. Cita um exemplo de efetivo. Reclamar na internet por falta de liberdade. Eu não tô sendo injusto com a direita. Mas tirando a efetividade das ações contra o PCC em São Paulo e contra o Comando Vermelho no Rio de Janeiro, a direita só está reclamando de que não pode falar. E que não pode falar em eleição, não pode falar depois das eleições, não pode falar, não pode falar, não pode falar. Só que esse não pode falar, ele não toca o coração do povão. Eu falei para uma pessoa, que eu prefiro não dizer o nome, mas que esteve aqui em Orlando, uma pessoa grande no Brasil, tá? Ela disse assim, que convencer o Bolsonaro, que o Tarcísio é o melhor nome, que não sei o quê. Eu virei para essa pessoa e falei assim, vocês não estão entendendo o que está acontecendo no Brasil.
O problema do Brasil hoje não é uma disputa entre direita e esquerda, onde a direita precisa ter espaço para falar e assim ela vai convencer as pessoas e a esquerda vai ficar tristinha no outro canto, dizendo, eles venceram a gente no debate. Não é isso. O problema do Brasil hoje é, você tem a esquerda utilizando-se do narcotráfico para desestabilizar a sociedade como um todo, colocando medo nessas pessoas. E aqueles que quiserem acreditar na força do braço armado do Estado sejam colocados em ônibus, levados para campos de concentração e sejam presas, sem crime. E aqueles que ousarem questionar também sejam presos. Então você vai ter medo de 2 fuzis, o fuzil do Estado e o fuzil do narcotráfico. O PT conseguiu isso. Fez com que as pessoas tivessem medo de qualquer pessoa que estivesse armada. Se ela está armada com crime, dá medo. Se ela está armada com o Estado, ela vai obedecer ao STF e ao Ministério da Justiça do Lewandowski, que antes estava na mão do Flávio Dino. Só que o povo entende o que é ter medo de armas. O povo entende o que é ter medo de narcotráfico. O povo entende o que é ter medo de crime organizado. Pessoas, parentes mortos. As pessoas entendem isso. Ela não quer saber de George Soros, ela não quer saber de globalismo, ela não quer saber de socialismo, comunismo, tese, mais-valia de Karl Marx, é bom ou ruim. Ela não quer saber de escola de Frankfurt, ela não quer saber de nada disso. Se ela souber que ela não pode sair da igreja e ir para casa porque ela vai morrer, e alguém vai dizer para ela assim, eu quero parar isso, ela vai entender. Isso o povo entende. Imediatamente. Sim. O Lula, ele quer transferir esse medo da morte que as pessoas têm, transferir isso como causa, né, PT e narcotráfico, ele quer mudar a causa. Os marxistas são mestres em fazer essa inversão de sujeito e objeto, causa e efeito. Então, como o narcotráfico, unido ao STF, unido ao PT, está colocando terror na população, o Lula quer inverter essa imagem jogando para os Estados Unidos. Ficou complexo? É mais ou menos assim. O mesmo medo que você tem do narcotráfico, da PF do Moraes e do exército do... Qual é o nome daquele general canalha lá, cometeu perfídia? Esqueci o Dutra. Dutra. Se você tem medo do exército do Dutra, do narcotráfico, do PT e da Polícia Federal do Alexandre de Moraes, eu tô com vocês, porque eu tenho medo do exército do Trump. Ele quer inverter. Ele quer colocar a si próprio como representante do Brasil, como se o Brasil, como um todo, estivesse sofrendo na mão do Trump o que os bolsonaristas sofrem na mão do PT. Por isso que ele quer acelerar. Ele tem que provocar o Trump nesse exato momento. Ele tem que falar assim, olha, não, o Maduro está sendo injustiçado, isso é um absurdo. Porque qual é a esperança do Lula? E aqui eu não vou dar muita dica, não. A esperança do Lula é Rússia e China. Eu mudo o meu nome se o Lula tiver o apoio de Rússia e China quando o Trump botar o pau para torar. Eu mudo o meu nome se o Lula tiver apoio de Rússia e China, militarmente falando. Quando eu falo militarmente, é guerra de quinta geração. São todos os aspectos. Eu mudo o meu nome se o Lula tiver apoio de Rússia e China. O Maduro não vai ter e ele não vai ter. Então eu só espero que o Lula continue falando merda. Continua falando merda, que a gente quer Bolsonaro solto, a gente quer todas as vítimas do 8 de janeiro soltas, nós queremos todas as vítimas de todos os inquéritos soltas, e aí o pau vai torar. É engraçado que você sofre processo no Brasil, né? Se você associar o PT com crime organizado. Só que daí você para olhar. O PT ele faz parte do Foro de São Paulo, dos fundadores, etc. Aí, quando o Fernandinho Beiramar ele fugiu para não ser preso, ele se abrigou no meio da floresta. Quem protegeu o Fernandinho Beiramar? Vocês lembram disso aí? As Farc. As Farc. As Farc é membro de qual organização? Foro de São Paulo. Então será que nós falarmos que o PT é ligado ao crime organizado, que é associar eles com o crime organizado, ou eles realmente são associados? Porque fizeram parte, ou fazem parte de uma mesma instituição internacional. Então, assim, é só para as pessoas entenderem a magnitude. Tanto o As Farc, que protegeu o Fernandinho Beiramar, mesmo, estava no Foro de São Paulo, que é a mesma organização que o PT fazia parte, fundou. E dizer isso não você não precisa acreditar em mim, não precisa falar, tá criando pesquisa. E tudo isso é verdade, tudo isso é público. O Foro de São Paulo é público, você pode saber que ele existe, é fato. E eles falavam lá atrás já que todos seriam presidentes, e viraram presidentes mesmo. E várias dessas e as democracias degringolaram depois desse plano
que foi traçado lá atrás. Venezuela só existe hoje porque lá atrás houve uma organização da esquerda internacional, inclusive ligada ao crime organizado e a facções, para tomar o poder. E tudo isso não é narrativa, tudo isso é história. Basta pesquisar.